Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo à disciplina de Gestão de Pessoas. Hoje é a nossa segunda aula. Eu sou a professora Alessandra e convido você já para o nosso tema Gerenciamento de Escopo, Tempo e Custo. Você pode participar da nossa aula a todo momento, mandando o seu questionamento, mandando a sua pergunta, mandando a sua participação. Então, a gente pode conversar através do nosso chat, as perguntas podem chegar e também através do nosso Skype. O Skype está aí, aranda.tutel@croton.com.br e o nosso chat que você já conhece. Então, precisou perguntar, falar, dar a sua contribuição, tem alguma experiência, está passando por algum momento aí de gestão de projetos, manda para cá a sua participação que a gente vai juntinhos, hoje a ideia é essa, construir a nossa aula. Combinado? Bom, nós sabemos que um projeto tem um ciclo de vida, que é início, planejamento, execução, encerramento, e monitoramento e controle a todo momento. Se bem que na parte de execução tem muito mais monitoramento e controle, não é isso? E que nós vamos trabalhar com as 10 áreas de conhecimento do PMBOK, que apresenta para a gente o que? Áreas de conhecimento que eu vou trabalhar. Quando eu começo um projeto, depois que eu comecei o projeto, eu dei o início, fiz o termo de abertura, a gente vai sentar para planejar esse projeto. E as 3 primeiras coisas que eu planejo são o quê? Objetivo, ou seja, o escopo do meu projeto. O que eu estou fazendo, o que eu estou construindo. Depois o tempo. Quanto tempo vai durar cada atividade que eu vou fazer, o meu projeto, qual vai ser o ciclo de vida desse projeto. E depois eu finalizo com os custos, quanto é que vai custar todo o meu projeto. Você sabe que escopo, tempo e custo é o meu triângulo de ferro. São então as 3 áreas que dão início à gestão de projetos e que são importantes para que eu planeje tudo de acordo, para que eu entregue o meu produto, o meu serviço, o meu resultado de forma correta. Sucesso em projeto é cumprir escopo, tempo e custo. Combinado? Então, esse é o nosso assunto de hoje. Dá uma olhadinha, eu vou te mostrar lá no nosso quadro. Então, unidade 2 do nosso livro, Gerenciamento de Escopo, Tempo e Custos. O que é escopo, o que é o tempo e o que é custos. E vamos também trabalhar financiamento, viabilidade, né? Nós vamos perceber a importância desta análise. Hoje você vai trabalhar junto comigo, construindo a cidade do rock, construindo o Rock em Rio. Combinado? Você sabe que o Rock em Rio é um grande evento que envolve aí diversas atividades, como montagem dos ambientes e da infraestrutura, aquisição de diversos itens e serviços, preparação para os shows, contratos dos artistas e seguranças, o planejamento dos dias e da sequência das atividades e das apresentações e depois a desmontagem de tudo. Então é um super evento. Você está sendo contratado por mim para ser o gerente de projetos desse Rock in Rio e vai organizar o quê? Toda a fase de montagem do evento. Nós vamos ter muito trabalho pela frente e vamos entender, então, como é que cada uma das 10 áreas de conhecimento de um projeto e como a integração das áreas é fundamental para que a gente tenha sucesso nos nossos projetos. Então, a ideia é que eu, Alessandra, sou a dona da marca Rock in Rio e contratei você como gestor de projetos que vai construir, vai montar para mim a cidade do rock através de um projeto de gerenciamento de projetos. Combinado? Hoje nós vamos então tratar do escopo, do tempo e do custo para construir esse grande evento que vai ser o Rock in Rio. E o Rock in Rio vai acompanhar as nossas 3 aulas. Combinado? Então, para começar, SP1. Olá, tudo bem? Espero que esteja gostando dessa aula. Como você pode perceber, é muito importante estudar o conteúdo da pré-aula no ambiente virtual antes de conhecer e resolver as situações problema. Vamos lá? As etapas para compreender e resolver as SPs são simples e facilitam os seus estudos. Primeiro, é necessário conhecer e interpretar os detalhes da situação-problema, entender onde se passa a situação, quais agentes estão envolvidos e quais recursos estão disponíveis. Depois, é a hora de problematizar a situação apresentada.
Isso significa que seu desafio foi elaborado com base nas informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano de sua área. E por último, você vai solucionar as problemáticas. Para isso, você deve utilizar dos conceitos e das teorias vistas nas pré-aulas. Então o desafio está com você. É hora da SP1. Caso surja um ponto de interrogação, você pode sempre acessar o fórum e enviar suas dúvidas, ok? Bons estudos e até mais! Então eu contratei você como meu gerente de projetos. Você topou, a gente já fez o termo de abertura que dá início ao projeto. Agora é o momento que a gente vai sentar para planejar. E a primeira coisa é determinar o escopo. O que eu, Alessandra, quero? O que vai ser o projeto? O que vai ser a Cidade do Rock? E o que você vai fazer para construir essa Cidade do Rock? Isso é gerenciamento do escopo. Vamos lá para o quadro? Então está o nosso tema, gestão do escopo. Você, meu gerente de projetos, e a sua missão agora vai ser me entregar o escopo do projeto, o escopo do produto, as premissas, as restrições e a estrutura analítica de projeto, conhecida como EAP. Na nossa conversa, eu trouxe para você alguns dados, tá? Que dados são esses? Primeiro, lá na Cidade do Rock vai ter palco mundo. Então vai ter o grande palco, onde vai ter a presença das grandes bandas. Nós teremos vários palcos, mas o palco mundo é aquele onde vai se apresentar, por exemplo, o U2, o Bonovox, é o palco principal. O que vai ter lá? Vai ter uma concha acústica com estrutura metálica, vai ter piso de madeira, iluminação fria, telão, plano de iluminação, capacidade para 40 pessoas, o centro do palco é rotativo, conjuntos de baterias são 2 e um piano de cauda. Então são alguns elementos que na nossa conversa eu trago para você. Além disso, do que vai estar lá no palco mundo, também teremos a área do público, com plano de evasão, grama em todo o circuito, uma grande capacidade para 350 mil pessoas, é a grande área onde as pessoas vão circular. E além desta área do público, nós também vamos fazer uma área de lazer, que vai ser composta pelo parque temático, e vai ter roda gigante, vai ter grama, e vai ter banquinhos para as pessoas sentarem e descansarem. Então, lá naquela nossa conversa inicial, o que a gente combinou? Que eu, Alessandra, quero um monte de coisa que você vai montar lá na Cidade do Rock. Combinado? Algumas dessas coisas que eu fui falando são produto, outras são projeto, outras são premissas ou restrições desse projeto. Quando eu vou elaborar um escopo, um objetivo, eu preciso determinar muito bem o que é produto, o que é projeto, quais são as premissas e quais são as restrições. Né? Você vai aprender comigo que premissa é aquilo que tem que ter no meu projeto. Olha, tem que ter, por exemplo, um centro do palco giratório. Será que isso é premissa ou restrição? A gente vai entender a diferença de uma e de outra. Restrição, tem que ter, senão o projeto não acontece. Alguma coisa que está restringindo o projeto. Premissa, deve haver. Então, esses 3 elementos que você vai construir junto comigo vão dar aqui origem ao grande documento chamado escopo ou declaração de escopo. Então, vamos entender. Escopo. Tem do produto e tem do projeto. Vem para cá que eu vou te mostrar isso. Então, escopo. Nos projetos, nós vamos dividi-lo em 2. Escopo do produto e escopo do projeto. O que é o escopo do produto? É o que se faz no projeto para atender às necessidades do cliente. É o produto em si, o serviço ou resultado único. É definido aí como as características e funcionalidades que o produto final do projeto deve apresentar, como definições, especificações, medidas, cores, qual vai ser o tamanho, vai ser giratório, vai ser feito de couro, vai ser amarelo, vai ter cheiro, vai ter sabor, são as questões do produto. De outro lado, nós temos o escopo do projeto, que refere-se ao como. Como eu vou fazer o produto? É o trabalho, então, que nós vamos realizar para entregar o produto, serviço ou resultado único com características e funções especificadas, que envolvem o quê? Planos, modelos de gestão, técnicas e controles utilizados para conduzir os recursos. Quais são os recursos? Vamos lembrar? São
físicos, são financeiros, são materiais e são humanos. São esses os recursos que nós vamos colocar em prática, que nós vamos usar para entregar aquilo que foi compromissado. O escopo do projeto traz o quê? Uma descrição de como se faz, de como nós vamos fazer para atingir o objetivo do projeto, ou seja, para entregar o produto para você construir para mim a cidade do rock. Quando a gente conversa sobre o escopo, tem 4 questões muito importantes. A gente vai chamar isso de responsabilidades do gerenciamento do escopo. Responsabilidades. Quais são essas responsabilidades que você deve ter como gestor do projeto? Primeira, definir e controlar o que vai ser incluído e também o que não vai ser incluído no projeto. Segundo, incluir nos planos de gerenciamento do escopo do projeto somente o quê? Os artefatos, as técnicas, as ferramentas, os materiais utilizados para gerenciar o escopo do projeto, não do produto, tá? Porque eu gerencio o projeto, o produto eu construo. Terceiro, verificar e controlar os indicadores provenientes dos artefatos, né, das ferramentas, das técnicas, escolhidos para gerenciar, para ter o quê? Certeza de que todinho o trabalho necessário está sendo feito. Lembra que nós temos 10 áreas, então nós temos que trabalhar nas 10 áreas. Todo o trabalho tem que ser feito. E por fim, impedir a realização de trabalho extra que não faça parte do projeto. Às vezes nós estamos lá trabalhando, fazendo, construindo, e a gente verifica, por exemplo, nossa, olha, vamos fazer tal coisa, vamos aperfeiçoar esse ponto, vamos apertar melhor esse parafuso, vamos, em vez de colocar a roda gigante, colocar a montanha-russa. Não. Escopo é a parte do projeto que vai mostrar o que será feito. E o que será feito? O que eu, Alessandra, solicitei, eu, patrocinadora, eu, sponsor, quero uma cidade do rock, com roda gigante. Eu não pedi montanha-russa, então você não vai colocar montanha-russa, você não vai fazer nenhum trabalho extra desnecessário. Porque às vezes no dia a dia a gente começa a fazer, mas não foi solicitado. Gestão de projetos é algo muito sério, muito técnico e eu tenho que cumprir à risca para dar certo. Para que eu possa entregar aquilo que você solicitou e não um Frankenstein, não algo muito diferente. Então nós estamos aqui elaborando o nosso escopo do produto, do projeto, premissas, restrições. Você agora vai sentar para elaborar o documento do escopo, que chama declaração de escopo. Você conhece tudo isso e vai montar a declaração. O que tem nesse documento, que é o documento final? É descrição do produto. Então, você vai descrever o que será a cidade do rock. Critérios de aceitação do produto. O que vai ter que ter para que eu aceite o projeto. As entregas do projeto. As exclusões, as restrições e as premissas. Então, esses 6 elementos são os principais aí de uma declaração de escopo. O que é a declaração de escopo? É o produto do escopo, é o documento que vai servir para abrir todo o planejamento. Sempre que eu tiver que fazer alguma coisa, é lá no escopo que está o que vai ser feito, como vai ser feito, todos os detalhes. Combinado? Você então fez a declaração, me entregou o documento, bacana. Agora eu peço para você uma EAP e você vai então fazer. O que é a EAP? É a estrutura analítica do projeto. É um desenho, é um organograma que mostra numa figura, num diagrama, tudo que vai ser feito, passo a passo, atividade a atividade, função a função. Então vamos dar uma olhada na EAP? Olha só, a estrutura então analítica de projetos nada mais é do que a decomposição do trabalho necessário para a gente realizar um projeto. Decomposição em quê? Em pacotes de trabalho menores, organizados de cima para baixo, ou seja, hierarquicamente. Não precisa ser exato, mas tem que ser o melhor possível. Por que não tem que ser exato? Porque às vezes nós só vamos saber o que vai ser feito antes ou depois, ou se vai surgir uma função nova, uma atividade nova, ou alguma não vai ser necessária, lá no dia de fazer o trabalho. Mas tem que ser o mais exato possível. A EAP é bacana
porque ela consegue juntar em um único documento, num desenho, numa figura, o quê? Escopo, tempo e custo. Vamos lembrar aqui que nós temos um triângulo de ferro, escopo, tempo e custo, que eu preciso cumprir para entregar um produto com qualidade, e isso é sinônimo de sucesso lá no nosso projeto. Então, a EAP, ela consegue fazer o quê? Juntar escopo, tempo e custo. Não apenas ela reúne, mas ela também facilita o planejamento dessas 3 áreas em conjunto. Tá, mas o que é uma EAP? É um desenho. Aqui eu trouxe a EAP de uma casa. Então, você vai construir uma casa. O que será a EAP de uma casa? Você pede isso para o seu arquiteto, para o engenheiro civil. Está aqui, ele fez. Em uma casa tem fundação, pavimento térreo e cobertura. São as 3 atividades principais. O que tem na fundação? Escavação, baldame e piso. O que tem no pavimento térreo? As vigas, as paredes e a laje. Depois, vou fazer a empena, o madeiramento e colocar o telhado. Está pronta a minha casa. Então, é como se fosse uma sequência lógica de atividades, hierarquicamente, de cima para baixo. Então, veja que bacana. O escopo é o documento que apresenta o que vai ser entregue, como vai ser feito e o desenho de tudo isso que nós estamos fazendo, que é composto pelo documento chamado de declaração de escopo. Sabendo de tudo isso, agora você vai me entregar o quê? A declaração de escopo e a EAP lá da Cidade do Rock. Vamos para o nosso trabalho? Então tá lá. O que vai ter lá no escopo do produto? Por exemplo, o palco, a área do público e a área de lazer. O que vai ser feito em cada uma dessas áreas? O escopo do projeto vai ser a montagem da infraestrutura. Então, o produto e como vai ser feito esse produto. As restrições, coloquei 2 aqui. Limite máximo de 350 mil pessoas na área do público e 15 mil pessoas no parque temático. E as premissas? Tem que ter plano de evasão e tem que ter plano de comunicação. Então, dessa forma, eu estou começando a montar a minha a estrutura, né, o meu documento de declaração de escopo. O que vai ter lá nessa declaração? Todos aqueles elementos do palco, da área do público e também da área de lazer. Então, por exemplo, parque temático. O parque é um produto, então é escopo do produto. Limitado a 15 mil pessoas por dia. Opa, isso é uma restrição. Plano de comunicação é um projeto, então é parte do escopo do projeto. Roda gigante metálica com luzes, escopo do produto. Piso de grama, bancos de madeira, escopo do produto. É isso que você vai fazer lá na declaração de escopo que você vai me construir. Então, o que tem na nossa declaração? Tem que ter descrição do escopo, critérios de aceitação, as entregas, as exclusões, as restrições e as premissas. Tudo isso pronto vem acompanhado de um grande documento chamado Estrutura Analítica de Projeto, que é a nossa EAP. O que eu vou construir mesmo? Palco Mundo, área do público e área de lazer. O que tem no Palco Mundo? Concha acústica, piso de madeira, telão, iluminação. O que tem na área do público? Gramado, banheiro, bar, enfermaria e lojas. E na área de lazer, parque temático, gramado e bancos. Por exemplo, lá no parque temático tem a roda gigante. Lá no piso de madeira vai ter um palco giratório. Então vejam, eu vou desmembrando os trabalhos em pequenas atividades que nós vamos fazendo. É um passo a passo. É um desenho que eu vou colocar lá na Cidade do Rock. Todo mundo que chegar lá, que trabalha na nossa equipe, vai bater o olho no desenho e falar: é isso que nós estamos fazendo, passo a passo, detalhe a detalhe. Então, a função da EAP é muito importante, ela é vital para um bom projeto. Combinado? Então, o gerenciamento do escopo é a entrega deste documento, declaração do escopo e EAP. Feito isso, a gente vai para um segundo momento, que é construir o gerenciamento do tempo. Cada atividade dessa vai durar quanto tempo e, no total, quanto tempo vai levar o meu projeto. Então, a gente vai agora lá para a SP2 para aprender gestão do tempo. Vamos lá? Opa! E aí?
Como você se saiu com a primeira SP? Com as dicas que a gente viu, nem ficou difícil, não é mesmo? Você percebeu o caminho traçado para obter uma solução satisfatória? Primeiro, você estuda os conceitos teóricos. Em seguida, você conhece e avalia a situação. E só então, você tem conhecimento suficiente para se empenhar em resolver a situação-problema. Entendeu por que é importante fazer uso de todos os recursos do material didático antes de iniciar as SPs? No ambiente virtual, você encontra textos, web-aulas e vídeos para enriquecer os seus estudos. Vamos para mais um desafio? Boa sorte na SP2 e até mais! Muito bem. Depois que você me entregou o gerenciamento do escopo, agora a gente vai juntos construir a gestão ou gerenciamento do tempo, que são as atividades que eu faço para determinar tempo de atividade, de função e o tempo total do meu projeto. Então vem para cá, vou te mostrar gestão do tempo. Você continua sendo o meu gerente de projetos do Rock in Rio e a sua missão agora é apresentar o cronograma do projeto e demonstrá-lo através de um gráfico de Gantt. O que você vai fazer? Você vai preparar uma lista das atividades. Então, primeira coisa, uma grande lista de atividades. Segundo, você vai identificar essas atividades, depois vai montar um diagrama de rede e, por fim, vai elaborar um cronograma de controle do nosso tempo. Então, está pronta aí as atividades que você tem que me fazer. Muito importante, quando eu falo de tempo, é a EAP na nossa mão. Por quê? Imagine o seguinte, nós vamos fazer área de lazer. Quanto tempo vai demorar para fazer o parque temático, para fazer o gramado, para fazer os bancos? Então, quanto tempo? Quais são os recursos que eu vou usar? Recursos humanos, físicos e materiais. E o que vai ser feito antes, o que vai ser feito depois? Então, a EAP é bom para a gente acompanhar todo o projeto e também a EAP é vital para que eu possa desenvolver um bom cronograma de tempo. Então, gerenciamento do escopo, agora a segunda parte, gerenciamento do tempo. O que é o gerenciamento do tempo? São etapas, atividades que eu vou desenvolver, então, para poder controlar o tempo. Vamos ver quais são essas atividades. Primeiro, eu vou definir o que vai ser feito, qual é o trabalho ou trabalhos a serem realizados. Depois eu vou colocar esses trabalhos, as atividades em ordem, eu vou sequenciar as atividades. Depois, estimar os recursos, então recurso físico, material, humano, financeiro, necessário para fazer. Depois eu vou estimar a duração de cada uma das atividades. Por fim, então, eu posso desenvolver o nosso cronograma e, quando o projeto estiver sendo executado, controlar o nosso cronograma. Cronograma, então, é o documento final do gerenciamento do tempo. Como é que eu faço um cronograma, né? De que maneira eu posso apresentar um bom cronograma? Primeiro eu vou descrever quais são as atividades predecessoras que vêm antes e quais são as sucessoras, as que vêm depois. Com as atividades muito bem desenhadas, eu posso fazer o meu diagrama de rede, tá? Que é o desenho dessas atividades e suas relações, o que vem antes, o que vem depois e quanto tempo vai durar cada uma delas. Então, qual é a primeira coisa que eu faço? Uma lista de tudo que vai ser feito. Com a lista em mãos, eu posso então montar o meu diagrama e posso montar um bom cronograma. Vamos ver isso na prática, fazendo lá no Rock in Rio. Então, vem para cá, que você montou para mim o nosso quadro, chamado de lista de atividade sequenciada com predecessor. O que é esse quadro? É um quadro onde todas as atividades do projeto vão estar linkadas. Então, palco mundo, tudo que vai ser feito lá no nosso palco mundo, a área do público, tudo que vai ser feito e a área de lazer. E eu vou chamar cada uma dessas atividades por uma letra. Então, vai ser A, B, C, D, E, F, G. Posso chamar de A1, A2, AX1, AX2. Cada projeto vai ter uma nomenclatura diferente. Geralmente, nós chamamos de A, B, C, D. É a identificação da atividade. Feito isso,
nós vamos elencar as predecessoras e sucessoras. O que é predecessora? O que vem antes. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, é claro, é o piso de madeira. Depois que o piso estiver pronto, eu já posso fazer a concha acústica. Então, quando o piso estiver pronto, ela é predecessora, eu posso fazer a concha acústica. Depois, eu posso fazer o telão. Eu posso fazer o telão em conjunto. Então, eu posso fazer B e C juntos, porque eles precisam de A pronto. E a iluminação? Não. A iluminação tem que ter o quê? B e C prontos para ser feito. E a duração de cada atividade? 10 dias para o piso de madeira, 8 dias para a concha acústica, 4 dias para o telão e 5 dias para a iluminação, assim como para todas as atividades. Então, esse quadro ele é muito importante porque ele dá suporte para que a gente possa fazer agora o desenho do tempo. Um bom quadro permite que eu faça o controle do tempo, só que ele mostra o quê? Uma sequência lógica. Mas quando a gente fala de gestão de projetos, tem muita gente trabalhando, tem muitas coisas sendo feitas, imagina a cidade do rock. Então, um cronograma, um diagrama de rede, um gráfico, permite que eu bata o olho e saiba o que está sendo feito, o que está atrasado, o que está adiantado, e não só eu, Alessandra, você gestor de projetos e todo mundo que trabalha com a gente. Então, por isso, a gente vai montar um diagrama de rede e depois vamos construir um gráfico de Gantt. Você vem comigo? Então, vem para cá. Então, o nosso gráfico vai dar origem agora a um diagrama de rede, que é um documento, é um desenho que vai apresentar as datas de início e as datas de término das nossas atividades, com informações, então, inclusive de folgas, de tudo que a gente vai fazer. Então, eu peguei tudo isso que nós vamos fazer aqui e coloquei num desenho que a gente chama de diagrama de rede. O que tem aqui no meu diagrama de rede? Então, por exemplo, demos início hoje, tempo zero. Eu sempre começo o meu projeto no tempo zero, tá? O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer palco mundo, nós vamos fazer a área do público e nós vamos fazer a área do parque temático. Então, são 3 linhas de produção, vamos chamar assim, 3 linhas de montagem, 3 linhas de produção. Combinado? Muito bem. Nós sabemos que nós temos 190 dias na estica para construir aí a nossa cidade do rock. Então, vamos começar. Vou fazer lá o piso de madeira, ó, chamei de A. São quantos dias? São 10 dias para fazer o piso de madeira. Assim que o piso está pronto, eu posso fazer o quê? Concha acústica e telão. 8 dias, 4 dias. Então, 18 dias, 14 dias. Depois eu vou montar a iluminação. Tá aqui, iluminação, 5 dias. Então, 10 mais 8 mais 5, 23 dias. Então, no máximo, o palco vai demorar 23 dias para ser construído. Depois vamos aqui para a nossa terceira linha de montagem, área de lazer. Nós vamos fazer gramado, J, nós vamos fazer o parque temático, K, e os bancos, L, não é? 30 dias, 60 dias e 8 dias. No total, 90 dias. Bacana. Não estoura o nosso prazo de 190. Agora, se eu observar a nossa linha central, a nossa área aí do público, aí eu estou com um projeto bem apertado. Eu tenho que fazer gramado, eu tenho que fazer banheiro e só posso fazer banheiro depois que o gramado estiver pronto. Depois eu vou colocar os bares, que só podem ser feitos depois que os banheiros tiverem sido colocados, a enfermaria e as lojas. Vejam que eu vou demorar lá determinado tempo, que somados são 190 dias quando eu termino o projeto. São os 190 dias do projeto. Veja então que nesse caminho eu não tenho folga. Nesse caminho que eu não tenho folga, nesse caminho que eu não posso atrasar de maneira nenhuma, a gente vai chamar que é caminho crítico do projeto, é caminho de sucesso do projeto, é caminho sem folga. Se eu atrasar ali, o meu projeto vai atrasar. Se eu atrasar na construção do palco, tem problema nenhum. Eu tenho 190 dias onde
A área do público está sendo feita. Então, se eu atrasar no palco, tudo bem. Se eu atrasar no parque, tudo bem, porque eu tenho um cronograma e eu sei que eu tenho folga nessas duas linhas. Eu tenho folgas de dias. Na linha central não tenho folga. É o caminho crítico, o caminho sem folga, tá? Então, dessa forma, agora eu consigo acompanhar o cronograma de tudo que está sendo feito lá no meu projeto. Combinado? Trouxe aqui mais algumas informações para a gente. Olha só. No diagrama, no nosso diagrama, a gente vai verificar que o caminho E, F, G e H é o caminho crítico, aquele que apresenta a duração total do projeto de 190 dias. Nos outros caminhos, nós temos folgas. O que é o bacana? Que além de controlar tempo com esse cronograma, eu posso também fazer aí o que a gente chama de gráficos de acompanhamento, gráficos de cronograma. Aqui eu coloquei um gráfico de Gantt. Professor, onde é que eu faço isso? Dá um Google, coloque lá gráfico de Gantt, vai aparecer um monte de tecnologias, de softwares, de programinhas que você pode montar. Eu coloquei aqui o Gantt Project, tá? Esse está disponível para vocês baixarem. O que você vai fazer? Você vai alimentar esta tabela. Alimentada a tabela, o gráfico é montado para você. O que tem, por exemplo, nessa tabela? Tem o nome da atividade, a duração, quando vai começar e quando vai terminar. Além disso, eu posso ampliar ou reduzir, eu posso saber o que está acontecendo hoje, o que foi feito antes, a próxima atividade, posso ocultar ou enaltecer o caminho crítico e colocar várias linhas de base. Cada quadradinho desse pode ser trabalhado como dia, semana, meses, anos, vai depender do projeto. Aqui nós temos em semanas, então as semanas de março, de abril, até novembro, que é quando vai terminar a nossa Cidade do Rock. Então, por exemplo, vou colocar o nome, nós vamos fazer palco, nós vamos fazer área do público, vamos fazer área de lazer. Cada uma das atividades está aqui, a duração de cada uma, quando vai começar e quando vai terminar. E aí o gráfico vai lá, né, e mostra pra gente a duração daquela atividade e a sequência lógica dela com a qual eu alimentei o meu computador. Então não tem segredo nenhum fazer gráfico de Gantt também, assim como o cronograma. Aliás, o cronograma dá mais trabalho porque muitas vezes eu gosto de fazer o cronograma na mão, na raça, como a gente diz, para não dar problema, porque eu posso entender. Mas tem ferramentas fantásticas para a gente fazer isso, combinado? Então, posso controlar com um bom diagrama de rede acompanhado de um gráfico de Gantt. Isso é gerenciamento do tempo. Cada atividade, o que vai ser feito, seus recursos e o tempo de duração. Feito isso, a gente pode partir para o terceiro elemento, que é o levantamento de custos. Só que antes disso, eu acho muito importante que todo projeto tenha uma análise financeira. Ele é viável? Eu vou construir um produto, eu vou construir um serviço, é um resultado único para a empresa, alguma coisa, um programa de treinamento. Vejam que a viabilidade financeira não só de retorno lucrativo, mas de ser viável, de termos os recursos necessários dentro da empresa para bancar aquele projeto. Então, é muito importante analisar essa viabilidade financeira. Mas isso é o assunto da SP3, por isso a gente vai para lá agora. Olá! Agora que você já solucionou 2 das SPs, muitas das teorias vistas na pré-aula fazem mais sentido, não é mesmo? Essa é justamente a função das situações-problema, te preparar de forma mais prática para a realidade da vida profissional. Já conhecer algumas das situações que podem surgir no dia a dia faz de você um aluno mais preparado para o mercado de trabalho. Bom, a SP3 já vai começar. Se ficar com dúvida em algo, pode entrar no fórum e enviar sua pergunta, ok? Até mais! Quando você vai montar, por exemplo, uma empresa, você vai fazer um plano de negócios. No nosso caso aqui, nós vamos construir, criar um empreendimento, que pode ser produto, serviço ou resultado. Então, a gente vai analisar viabilidade. É o nosso próximo tema, dá uma olhadinha comigo lá no quadro, financiamento e viabilidade de projeto. Você, como o meu gerente de projetos, agora tem uma função muito
muito importante, que é ver a viabilidade do empreendimento. Se eu pegar todo o dinheiro que eu vou aplicar na Cidade do Rock, o banco vai me pagar 8,5% de juros. Pois bem, eu vou aplicar o meu dinheiro não no banco, na Cidade do Rock, então a Cidade do Rock tem que me dar mais do que 8,5%. A sua tarefa, então, agora é projetar para mim o cálculo de payback, VPL e TIR e apresentar um parecer de viabilidade em termos financeiros. E além de tudo isso ainda, você vai analisar qual das duas possibilidades é melhor para o meu investimento, o Rio de Janeiro ou a cidade do interior, porque eu estou em dúvida. Eu não sei se eu vou fazer na capital ou se eu vou fazer em alguma cidade do interior. E é você que vai montar esses documentos para mim, fazer essas viabilidades e vai responder. Combinado? Para que eu faça uma boa análise de viabilidade financeira, econômica, a gente vai usar um monte de indicadores. São cálculos extensos, cálculos detalhados para provar, para comprovar que aquilo é viável ou não é viável. Vou comprar ação ou não vou comprar ação? Eu vou investir ou não vou investir? Mas para começar a nossa conversa, tem 3 cálculos que são fundamentais. Sem esses 3 cálculos, eu nem começo a olhar um projeto. Chegou para me analisar, não tem os 3? Volta para trás, tá? É básico. Além disso ser básico, todo projeto tem que ter uma análise mercadológica, tá? Que é a que vem primeiro. O que é análise mercadológica? Tem pessoas que têm interesse no meu produto, alguém quer o meu produto, ele é desejado, ele é necessário. Depois disso, então, eu vou para as análises técnicas, operacionais, econômicas e financeiras. Então, o nosso trabalho é bem grande agora. Vem para cá que você vai entender o que é análise de viabilidade. Nada mais é do que o estudo que analisa se um empreendimento, um projeto, uma ideia, um serviço pode dar certo. Os principais tipos de viabilidade são a mercadológica, tá? A mercadológica, a econômica, a financeira, técnica, legal e operacional. Nós vamos nos concentrar nas questões financeiras e econômicas. Combinado? Para saber, então, se um projeto é viável, o que eu preciso medir, mensurar? Payback, VPL e TIR. Então, posso fazer um bom fluxo de caixa e esse bom fluxo de caixa, bem elaborado, vai permitir que eu faça o quê? Que eu possa calcular a viabilidade financeira do meu negócio. Vale a pena colocar dinheiro naquilo ou não vale a pena? É o fluxo de caixa que eu vou montar que vai permitir que a gente faça essa análise. Então, vamos começar. Primeira coisa, payback. Payback, você sabe que é o tempo de retorno. Tempo de retorno. Quanto tempo aquele investimento que eu fiz, aquele investimento inicial que eu fiz, vai demorar para voltar para o meu bolso, tá? Em termos de tempo mesmo, de meses, semanas e anos. Além do payback, a TIR, que é a taxa interna de retorno, que é uma taxa de desconto hipotética. Por exemplo, o banco está me propondo pagar 8,5% se eu colocar o dinheiro no banco. Quanto é que o meu projeto vai pagar? A mais que 8,5%? Ah, então vale a pena. Senão eu vou pegar e vou deixar o meu dinheirinho lá no banco bem quietinho. Além disso, VPL, que é o valor presente líquido. Também preciso conhecer a taxa mínima de atratividade, que no nosso caso aqui são os 8,5%, tá? Então tem que ser maior do que isso. E saber que os investimentos que nós vamos fazer são o aluguel do terreno e também aí a construção, né, de todo o projeto. Pois bem, nós que trabalhamos com gestão, nós temos uma amiga, vou pegar a nossa amiga aqui, chamada HP, tá? Quem inventou o HP está lá no céu, do ladinho da pessoa que inventou a máquina de lavar roupa. Então, lá juntinho ao lado do pai. HP é fundamental para a nossa vida de gestão. Ah, mas eu vou trabalhar com RH. Vai usar HP. Ah, eu vou trabalhar com marketing. Vai usar muito HP. Vou trabalhar com finanças, com contábeis, com tecnologia da informação, com
em qualquer área que você vai trabalhar, você vai precisar pegar dados, números, montar projetos, mostrar a viabilidade do seu negócio, do seu trabalho, os números fazem parte do nosso dia a dia, então não posso ter medo deles. Não somos matemáticos. O que eu preciso saber? Pegar os dados, juntar esses dados e transformar em tomada de decisão, que é o que a gente faz todo dia, toma decisão. Então não posso ter medo do número. O que eu preciso é de técnicas e ferramentas que facilitem a minha vida, tá? Para a gente descobrir viabilidade financeira, eu vou usar uma ferramenta, uma técnica de fluxo de caixa, que é muito fácil de fazer, não tem segredo nenhum, tá bom? Vem comigo que eu vou te mostrar essa técnica. Então, aqui na nossa câmera de documentos, nós temos aqui um fluxo de caixa, tá? Vamos imaginar que você esteja comprando uma máquina de R$200 mil, combinado? E que essa máquina vai dar para você retornos anuais. No primeiro ano de 50 mil, no segundo de 75, no terceiro de 96 e no quarto de 82. Então, eu vou montar o meu fluxo de caixa. Fluxo de caixa final, onde eu vou colocar a saída no ano 0 de 200 mil e as entradas do ano 1, 2, 3 e 4. Depois eu vou montar o fluxo de caixa acumulado, que é saída dos 200 mil e as entradas. 200 mil, entrou 50 mil, ficou 150. Entrou 75, ficou 75. Entrou 96, ficou 21. Entrou 82, 102. Já tem um dado muito importante aqui. No ano 2, era negativo e depois passou a ser positivo. Isso significa que no segundo ano, eu já tenho o meu payback. 2 anos. Para que eu tenha mais detalhes sobre esses 2 anos, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar os 75 mil, vou dividir por 96 e vou achar o valor de 0,78. Então, deixa eu só subir aqui para você poder acompanhar melhor. Aqui. 75 dividido por 96, está aqui. 75 dividido por 96 é igual a 0,78. Bom, um ano, 0,78 é quanto de um ano? Vou multiplicar pelos meses do ano. 0,78 vezes 12 é igual a 9. Então, qual é o payback do nosso projeto? 2 anos e 9 meses. Agora eu vou fazer o fluxo de caixa descontado. Vou pegar esses valores de 50 mil, 75 mil, 96 mil e 82 mil e trazer a valor presente. Muito fácil fazer isso, você vai colocar lá na HP. Então, vamos fazer o primeiro exemplo, 50 mil. Vou colocar na calculadora HP 50 mil FV, 1N, porque é um ano, depois eu vou fazer com 75 mil 2 anos, 96 mil 3 anos. Então, 1N, 10I, o que é 10I? A nossa taxa lá, ó, 10%. E vou apertar a teclinha do PV. E vou descobrir que 50 mil daqui a um ano é R$ 45.455 hoje. E vou colocar esses valores na minha tabela. Preenchi, vou fazer agora o fluxo de caixa descontado acumulado. Você sabe fazer, é muito simples. 200 mil é o meu investimento. Tirei 45, ficou devendo 154. Tirou 61, ficou devendo 92. Tirou, na verdade, entrou, né? 72, a máquina ainda me deve 20 mil. Entrou 56, já começou a ficar positivo. Outro dado importante, aqui é o último ano negativo, ano 3. Então, eu vou lá no meu payback descontado, ano 3. Qual é o payback? Ano 3. Para ter mais detalhes, a mesma coisa. Pego 20.436, divido por 56 mil. É 0,4. Na verdade, 0,36. 0,36 vezes 12, 4. Então, o meu payback descontado, 3 anos e 4 meses. Observe que este valor aqui do fluxo de caixa descontado acumulado é o meu VPL. Eu posso tranquilamente colocar aqui. É o meu VPL. Combinado? Só que a gente vai fazer isso lá na HP, tá? Então, eu vou colocar para você aqui a nossa HP. Tudo bem? E nós vamos montar isso juntinhos. VPL
e a TIR. Como é que eu faço isso? Vou colocar aqui na minha HP os 200 mil que eu estou investindo. 200 mil. Se é investimento, é G aqui, CFO, essa teclinha aqui. E vou apertar CFO, ponto. Transformei no investimento. Agora tem entrada de quanto? 50 mil no primeiro ano. 50 mil é entrada de recurso, então é GCFJ, é do ladinho, ó, CFJ. Depois tem entrada de 75 mil. 75 mil GCFJ, depois 96 mil. GCFJ, depois 82 mil. No último ano, GCFJ. Qual é a minha taxa de atratividade? 10. 10I é a taxa 10I. Eu quero saber VPL. Vou apertar a tecla de VPL, que é uma tecla financeira. Então, eu aperto o F de financeiro e o NPV, que é VPL. Tá aqui, ó, NPV. Apertei. Tá bom? R$ 35.571, tá? R$ 35.571 é o meu VPL. Eu venho aqui e aperto F e essa teclinha aqui, 1IRR, que é a minha teclinha de TIR. E vai aparecer aqui na nossa calculadora 17,28. Venho aqui e coloco 17,28. Então, não tem segredo algum, ou melhor, não tem segredo nenhum a gente fazer cálculo de TIR, VPL, Payback, tá? Payback, então, é mais fácil. Payback eu vou pegar o investimento, dividir pela entrada e a gente tem o payback. Muito simples mesmo, combinado? Agora que a gente sabe fazer, a gente vai resolver o nosso caso lá no Rock in Rio. Você vai mostrar para mim se é viável o Rock in Rio e se é mais viável na capital ou na cidade do interior. Tá combinado? Então eu fiz 2 fluxos de caixa, olha só. Eu fiz um fluxo de caixa lá para a capital e fiz um fluxo de caixa para o interior. No fluxo de caixa do Rio de Janeiro, tem lá os investimentos, que é o aluguel e também o valor da construção. Então, 3 milhões todos os meses são parcelas de 3 milhões. No total, nós vamos investir 18 milhões. E eu vou liberar isso em 6 parcelas, primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, quarto mês, quinto mês, em 6 parcelas de 3 milhões. Daí tem os recebimentos, que são os ingressos, que vão entrar a partir do segundo mês e vão até o mês 5. 30% do total dos ingressos é o que vai entrar. Então, vai entrar aqui 5.340.000 todos os meses. Tem o meu fluxo de caixa. Agora, eu vou fazer o fluxo de caixa do interior. No interior, vai custar quanto? R$ 4.400.000 é o valor do investimento que nós vamos fazer. Divididos novamente em 6 parcelas, que eu vou liberar para você em 6 parcelas de quanto? R$ 733.333. No caso dos ingressos, as entradas também vão começar a entrar a partir do segundo mês e vão até o quinto mês, tá? Em valores de R$ 2.430.000. Mesma coisa, 30% do total recebido. Que total recebido? Dos valores recebidos com a venda dos ingressos e dos valores recebidos com os ingressos do parque. Eu somo os dois e tiro lá os nossos 30%. Então, tenho aqui o meu fluxo de caixa das 2 cidades. Com esses dados, então, a gente pode agora calcular todos os nossos elementos, tá? Quais são esses elementos? Vale a pena investir no Rio de Janeiro? Vale. Vale a pena investir no interior? Vale. Qual é mais rentável? Então, eu vou calcular agora Payback, TIR e VPL dos 2 projetos para você tomar a decisão junto comigo, se vai ser no Rio de Janeiro ou se vai ser no Rio interior. Combinado? Então, volta para cá, tá lá o nosso fluxo de caixa. Você pode usar a HP e você vai chegar nos seguintes dados. Primeira questão, qual foi o investimento feito lá no Rio de Janeiro? Investimento total de 18 milhões, que eu vou liberar em 6 parcelas de 3 milhões para você. Isso é um investimento. Eu, Alessandra, estou fazendo. O que vai entrar para a gente durante esse tempo de construção?
a receita dos ingressos. 350 mil ingressos a R$200, os ingressos para o Rock in Rio, e 15 mil ingressos a R$80 do parque. Total, 71 milhões. Desses 71 milhões, 30% vai entrar durante a construção. 30% de 71 milhões, 21.360. Que vão entrar em 4 parcelas iguais, de 5.340. Tá? Muito bem. Vai entrar onde? No meu bolso, Alessandra. Primeira coisa que eu vou fazer é calcular o payback. Então, calcular o payback, você já sabe, é super fácil, não tem segredo nenhum. Como é que eu calculo o payback mesmo? Vou pegar o valor do investimento e vou dividir pela receita. Então, payback. Investimento, 18 milhões, dividido pelas entradas dos ingressos, 21.360.000. É igual a 0,84. 0,84 o que é? É o tempo que demora para o dinheiro que eu investi voltar para o meu bolso. Nós não estamos fazendo a obra em 6 meses, então eu vou pegar os 6 meses e vou multiplicar por 0,84. 5 meses. Então, qual é o payback do Rock in Rio na capital? 5 meses. Vai demorar para voltar para o meu bolso. Combinado? Agora, então, eu vou fazer o cálculo lá para o interior. Quanto é que eu estou investindo? Eu estou investindo R$4.400.000 em 6 parcelas de R$733.333. É isso que saiu do meu bolso, Alessandra. Estou dando para você construir a cidade do rock e para pagar o aluguel. E o que está entrando no meu bolso? As receitas. Receita, dinheiro do ingresso. No interior vai vender menos ingresso. São 160 mil ingressos a R$200, mais os ingressos do parque, 5 mil ingressos a R$80. Somei os dois, 32.400.000. Pego 30%, que é o que vai entrar no nosso bolso, nos cofres do projeto. 30% de 32, 9.720.000. Liberados em 4 entradas de R$2.430. Primeira coisa que eu vou fazer, calcular o payback. Payback. Pego o investimento, 4 milhões, pego a receita, 9 milhões, divido um pelo outro, 0,45. Não são 6 meses de investimento? Então, 6 meses versus 0,45, 2,7 meses, 2 meses. Então, o tempo de retorno na capital é 5 meses e o tempo de retorno no interior é 2 meses. Vai voltar para o meu bolso muito mais rápido, né? O dinheiro está chegando rapidinho aqui para mim. Então, não tem nem muito segredo para a gente fazer esse levantamento, né? Porque só de olhar o tempo de retorno já fica mais claro. Só que tá. Mas enquanto? Às vezes vai demorar mais tempo, mas vai ser muito maior o retorno. Então, vamos parar para pensar. Batendo o olho no payback, no tempo de retorno. Eu, Alessandra, coloquei dinheiro na cidade do rock, na capital, e coloquei no interior. Esse valor que eu estou colocando, independente do valor, 18 milhões na capital, 4.400 no interior. O tempo de retorno é 5 meses de um e 2 meses do outro. Então, vou investir menos, vai retornar mais rápido, talvez seja mais interessante investir lá no Rio interior. Só que eu não posso jamais, quando eu estou trabalhando aqui com essas questões de investimento e análise financeira, ser tão simplista e ficar só com payback. Então, eu vou aplicar lá no meu fluxo de caixa, VPL e TIR. Vamos fazer isso? Então, vem para cá. Primeira coisa que eu vou fazer lá é no Rio de Janeiro aplicar o nosso VPL. Então, apliquei os cálculos e descobri que o valor presente líquido é de R$ 2.669.759,90 e que a TIR é de 61%. Nossa, isso é maravilhoso. Não vou nem fazer o cálculo do interior. Vamos sim. E a gente vai descobrir
que é muito melhor investir no interior. Porque o VPL do interior é de R$ 4.336.562,35 e a TIR é de 229%. Então, é claro que você vai junto comigo decidir montar a cidade do rock lá no interior, numa cidade próxima ao Rio de Janeiro. Não tem muito segredo não, gente. A gente tem que sempre que pensar nessas questões. Isso tem que estar sempre muito claro para a gente. Então, fiz o meu escopo, você me entregou a declaração de escopo, isso está prontinho aqui na minha mão, combinado? Fiz o gerenciamento do tempo, fiz EAP, fiz um cronograma e estamos agora fazendo a viabilidade. A gente já verificou que vai ser muito mais viável fazer na cidade do interior. Bacana. Agora a gente vai pensar o seguinte, já começamos a construir a cidade do rock, já tem 3 meses passados, estamos à força total. E eu vou lá, então, hoje, lá na nossa obra, para levantar alguns detalhes depois de 3 meses. Ainda faltam 3, mas 3 meses já aconteceram. Então, eu quero saber o seguinte, será que está tudo certinho? Será que o dinheiro que eu estou te dando, né? Já te dei 3 parcelas de R$ 733.333, você está usando direitinho? Vou lá dar uma olhada na nossa obra. Isso é gerenciamento de custo, isso é levantamento do orçamento, está tudo acontecendo conforme o nosso cronograma e você vai ver que tempo e custo caminham junto. Não é só acompanhar cronograma, só acompanhar custo, não são coisas separadas. Aliás, são 3 coisas em conjunto. Objetivo, o que você está fazendo? Palco Mundo. Está cumprindo o tempo para fazer o Palco Mundo? Está gastando exatamente aquilo que nós combinamos no tempo determinado para construir o Palco Mundo? Então, quando a gente estuda custo, a gente junta o triângulo de ferro. Para isso, a gente vai agora lá para a SP4. Vamos? O trabalho de um bom profissional é a soma de conhecimento e experiência. O conhecimento você obtém estudando a pré-aula, tirando dúvidas no fórum, acessando as webaulas, ou seja, fazendo bom uso dos materiais oferecidos aqui no ambiente virtual. Já para ter experiência antes mesmo de ir para o mercado de trabalho, você precisa se empenhar na resolução das SPs. Lembre-se, quanto mais você se dedicar, analisando com atenção, fazendo anotações na hora de levantar hipóteses, procurando diferentes soluções até obter a melhor, mais preparado você estará para desempenhar sua profissão. Você já resolveu 3 desafios, mas ainda falta a SP4. Se dedique, hein? Vamos lá, então, para a gestão de custos. Vamos, antes de começar, perceber o seguinte, que nós que trabalhamos com administração, o nosso dia é extremamente corrido, nós temos muitos dados em mãos. Se você é bom de matemática, se você tem interesse na matemática, você pode trabalhar com a calculadora científica. Eu não desgrudo da minha, eu acho ela muito importante para que a gente entenda os fundamentos, tá? Só que no dia a dia não tem como fazer isso. No dia a dia a gente vai usar Excel, computador, que na verdade hoje esse é o nosso computador, esse é o meu computador, não desgrudo dele. Então estou num lugar, estou no aeroporto, estou aqui na aula, é ele que tem as informações que eu preciso. E a minha HP, vou pegar ela de novo aqui, minha HP, tá? Então no dia a dia não tem como você fazer uma conta gigantesca, porque elas são gigantes. Conta de TIR é uma conta muito grande, é uma conta científica. Ficar calculando a TIR de um projeto, sendo que a HP me fornece esse dado. Então, nós somos gestores e uma das melhores coisas que traduz um bom gestor, se ele é ágil, se ele é flexível, no mundo que nós vivemos hoje, é saber usar as ferramentas disponíveis. Ninguém é obrigado a comprar HP, mas para isso todo mundo tem computador e todo mundo tem Excel e o Excel faz as funções, tá? Todo mundo também, quase todo mundo, tem um bom celular e os celulares hoje têm as ferramentas aí disponíveis de calculadora. Eu não tenho um bom celular, que não tem disponível uma HP, não tenho HP. Mas com certeza você tem acesso a computadores no seu trabalho, a ferramentas, a software, a tecnologias e o Excel, que vai fornecer um jeito melhor de calcular TIR, VPL, Payback. Payback é muito fácil, tá?
Mas eu posso sim fazer na calculadora comum, fazer no braço, fazer na científica, onde você achar melhor. Mas eu sugiro a você que como diferencial profissional, que você saiba usar HP, tá? Não tem segredo nenhum fazer HP, usar HP. Não precisa fazer curso hoje, através de tecnologias. YouTube todo mundo conhece? Lá no YouTube você aprende facinho usar uma HP. A gente fica meses e meses, passa 18 meses pagando um celular e não investe numa coisa muito importante para a nossa profissão, que é HP, tá bom? Vamos pensar nisso. Agora, então, falando de HP, de custos, de levantamento, vamos para o gerenciamento de custos. Vem para cá, nosso tema está lá, gestão de custos do projeto. Antes de começar a gestão de custos, o pessoal lá do Rio Grande do Sul, nosso tutor lá é o Magnus, tudo bem? Diz assim, professora, o percentual de 30% que nós definimos lá no nosso projeto, quem é que vai definir? É o projetista, é o administrador? Então, tudo que a gente faz em projetos tem histórico, tem vivência, tem experiência e tem técnica. Eu, Alessandra, estou montando a Cidade do Rock. A Cidade do Rock vai acontecer o Rock in Rio. Quantos Rock in Rios já aconteceram? Né? 1980 foi o primeiro. Já aconteceram vários no Brasil, já acontece em Portugal. Então a gente conhece, a gente sabe que assim que eu anuncio que vai ter Rock in Rio, começam as vendas de ingressos. Então, historicamente, eu sei que 30% do valor dos ingressos totais que eu vou vender, eles entram, as pessoas compram os ingressos ainda na montagem do projeto. E, historicamente, é 30%, tá? Então, a gente conhece isso. Eu só vou mostrar aqui para vocês na nossa câmera de documentos, vou mostrar aqui, eu vou deixar isso para vocês aqui na nossa aula, ó. Deixa eu colocar aqui, tá? Então, o nosso projeto, lá no Rock in Rio, a taxa de 8,5%, investimento de 18 milhões, em 6 parcelas iguais de 3 milhões. Esses dados estão todos no nosso livro, tá? O recebimento é uma estimativa, então, de venda dos 350 mil ingressos e também uma estimativa dos 15 mil ingressos. No total, lá dos 30% de 21.360. E a mesma coisa lá na cidade do interior. Vou mudar aqui a página para você, tá? Para que você acompanhe aí comigo, então. Então, a mesma coisa aqui, ó. Investimento de 4 milhões e 400 mil em 6 parcelas de 733. As entradas, 160 mil ingressos a R$200 e 5 mil ingressos a R$80, num total de 9 milhões 720 mil em 4 parcelas iguais, tá? Então, de onde vêm esses dados? Do conhecimento do gestor. O gestor, na sua prática, ele sabe. Então, nós vamos, por exemplo, lançar um novo sabor aqui de alimento. Nós vendemos tradicionalmente arroz integral. E agora eu vou lançar um arroz integral parbolizado. Então, historicamente, eu sei que cada vez que a minha empresa lança um produto, que demora 1 ano até os consumidores comprarem esse produto. E aí a gente tem pesquisa mercadológica, dados que mostram isso. Não é da minha cabeça, 30%, não, é histórico, tá? É um conhecimento, são as técnicas de gestão que a gente está aí implantando. Falando em técnica de gestão e implantação, gestão de custo, então, que é o nosso tema. Você, meu gerente de projetos, vem para cá, vamos lá para o nosso quadro. Nós já decidimos fazer no interior, então é no interior que vai acontecer o nosso projeto. E a sua missão agora, ao final do 3º mês das obras, é mostrar para mim que metade das obras estão entregues. E você já gastou R$2.528.000. Então, o que está acontecendo aqui? Nós já começamos a tocar a obra, já estamos construindo a Cidade do Rock, já tem 3 meses de obras. E eu chego, então, aqui hoje na nossa obra para saber como é que estão as coisas, o que está acontecendo. Isso é gestão de custos aliado a tempo e a escopo junto. Eu nunca faço só uma coisa, eu vou olhar só isso, só aquilo. Mas a ideia agora é olho firme nos custos. Então, volta para cá para o nosso quadro comigo, que para calcular custos, a gente vai fazer
O gerenciamento de custos. E eu preciso entender o que é valor agregado e o que é IDC, Índice de Desempenho de Custos. Com essas duas análises, a gente vai chegar a uma conclusão de como é que está o andamento do nosso projeto. Bom, eu trouxe aqui um fluxo do controle do custo do que está acontecendo lá na nossa cidade do Rock. Então, controle de custos, Rock in Rio no interior. São 6 meses. 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses. No nosso controle de custos, tem a linha do planejamento dos pagamentos. O que eu planejei junto com você. E depois tem o pagamento efetivamente realizado. Depois tem o acumulado planejado, aquilo que nós planejamos, e depois o realizado acumulado, aquilo que realmente aconteceu. Então, nós planejamos que eu todos os meses liberaria R$ 733.333. Só que, na verdade, eu liberei o quê? 650 mil, 980 mil, 898 mil. Então, liberei muito mais. No final aqui da obra, desses 3 meses, eu deveria ter liberado para você quanto? A metade do total. A metade dos 4.400, ou seja, 2.200.000. Mas quanto é que eu liberei para você já? 2.528.000. Então, nós temos um descompasso entre aquilo que foi planejado, né? Tudo aquilo que nós planejamos e tudo aquilo que você está me entregando. Então, nós vamos sentar para conversar, tá combinado? E sentar para conversar e entender de custos, tá? Custos tem basicamente 4 grandes elementos que o compõem. Vem para cá que eu vou te mostrar. Primeiro, eu vou planejar o gerenciamento de custos, depois eu vou estimar esses custos, definir um orçamento, um cronograma de orçamento e depois controlar os custos. E você vai ver que eu consigo controlar custo e tempo ao mesmo tempo. Antes do projeto ficar pronto, nós conversamos sobre 2 questões. Estimativa de custo, que você já sabe que é a avaliação de quanto vai custar o projeto, e conversamos sobre precificação, que é quanto que você vai cobrar pelo projeto. Então, aqui é quanto custa e aqui quanto você vai cobrar. Esses 2 elementos permitem que a gente possa, então, fazer todos os cálculos dos nossos custos, tá? Entendendo o valor agregado e variação de custos. Antes de a gente continuar aqui, o pessoal lá de Tocantins, nosso tutor lá é o Luiz, né? Lá do Polo Paraíso. Olha que legal, né? O próprio nome, Paraíso. Vou estar com vontade de ir aí para Tocantins, tá bom? Diz assim, qual a importância de analisar a TIM para a decisão de implementação de um projeto? Bom, nós verificamos que a TIR é fundamental. Eu, Alessandra, vou colocar dinheiro num projeto. E eu preciso desse dinheiro que eu coloquei retornar para o meu bolso em 1 ano. Então, se o projeto em 1 ano voltar para o meu bolso, bacana. Ah, eu tenho 10 anos, então se voltar em 10 anos, bacana. Ah, eu tenho 6 meses, se voltar em 6 meses, bacana, tá? A TIR vai mostrar para mim o seguinte, esse dinheiro que está voltando para o meu bolso, se eu tivesse colocado ele no banco, vou lá no banco e falo, ó, tá aqui R$1 milhão, aplica para mim. Se o banco pagar para mim 10% ao mês, bacana, estou tranquila. Se o projeto que eu estou investindo, ao invés de colocar no banco, investir no meu projeto, me pagar 11, 12, 13, mais de 10%, é claro que vale mais a pena pegar o meu dinheiro e investir nesse projeto, porque ele vai me retornar mais. O banco vai pagar 100 mil, 10 mil, o outro vai me pagar 12, 15, 20 mil por mês. Então, vai depender o quê? Da porcentagem. A TIR vai mostrar para mim isso, que o meu dinheiro no banco vale tanto, o meu dinheiro no projeto vale tanto. O que está valendo mais, tá? E também relacionar custo ao orçamento é muito importante para a gente fazer também análise desse retorno. Do retorno de tudo que eu estou colocando, tá virando produto, tá virando projeto? Está acontecendo aquilo que nós combinamos? Então vamos lá, volta comigo aqui para o nosso quadro. Primeira coisa que a gente vai fazer são os cálculos de valor agregado. O que é esse valor agregado? É a percentagem do período realizado.
Nossa obra vai demorar 6 meses. Nós estamos no final do 3º mês. Isso quer dizer o quê? Que nós já entregamos, já concluímos 50% da obra. Esse é o percentual do período realizado. 50% da nossa obra. Ah, tá. Terminamos, então, 50% da obra. Quanto do total você já gastou? Vou calcular, então, a variação de custos, que é variação de custos é igual a valor agregado menos o custo realizado. Vou saber exatamente em reais quanto a mais ou quanto a menos você já gastou. E vou calcular também o índice de desempenho de custos, IDC, que é igual o mesmo valor agregado, ao invés de menos, divide. E aí eu vou achar percentual pelo custo realizado. Tá? Esses são os 2 cálculos aí que são muito importantes para a gente. Então, o que eu preciso saber aqui? Valor agregado. O que é valor agregado? Quanto da obra já está pronto em porcentagem? Quanto de obra foi pronto, eu vou olhar para os custos. Dos custos totais que você está tendo, eu coloquei investimento. Quanto é que você está me retornando do meu investimento? Em reais, em valores, tá, monetários e em porcentagem. Vamos fazer isso juntos? Não tem segredo nenhum. Vem para cá de novo, vou mostrar a nossa tabela. Então, primeiro elemento lá é o VP, é o valor planejado. VP, valor planejado. Nós sentamos e verificamos que vamos gastar 4.400.000. É aluguel mais a construção da cidade do Rock. Tudo bem. Nós já estamos com 50% da obra concluída. Então, qual é o valor agregado? É metade dos 4.400, 2.200.000. Só que, qual é o custo real? Quanto é que você já utilizou? Você já usou 2.528.000. Esse é o custo realizado. Bom, 2.200 menos 2.528, você já gastou a mais 328.000 reais. Então, a nossa variação de custos é para mais. Você gastou mais do que aquilo que nós combinamos. Então, esse é o nosso VC, que você sabe é a variação de custos. Agora, eu vou calcular o IDC, que é o índice de desempenho de custos. Então, como é que eu faço? É a mesma conta, tá? Só que agora fazendo divisão. 2.200 dividido por 2.528, que é 0,87. O que é isso, esse 0,87? Quer dizer que para cada R$1 que você já gastou, você está me entregando somente 87 centavos. Ou posso dizer que para cada R$100, você só está me entregando 87 reais. Posso dizer que para cada 1 milhão, você só está me entregando 870.000 reais. Então, é um índice que permite que eu acompanhe em escala os valores investidos. Quando eu falo R$1,87, parece irrisório. Quando eu falo 1.870.000, aí a coisa muda muito de figura. Então, para analisar o IDC, nós vamos analisar da seguinte forma. Se ele for maior que 100, maior que 1, o desempenho é positivo. Então, se aqui fosse 1 ou mais, positivo. Se ele for igual a 100 ou a 1, desempenho dentro do esperado, que nós combinamos. E se ele for menor que 100, menor que 1, que é o nosso caso aqui, menor que 1, desempenho fraco, e nós precisamos fazer alguma coisa para corrigir esse desvio. Eu posso dizer o seguinte, que o projeto está com desempenho abaixo do esperado e deve haver o quê? Ações de correção de rumo para que a gente retorne a uma posição dentro do nosso plano. Nós gastamos mais do que o planejado. Para cada R$1 realmente gasto, você só me entregou 87 centavos de valor agregado, tá? Então, se eu olho R$1,87, tudo bem. No nosso caso aqui, a gente vai olhar muito mais. A gente vai olhar, por exemplo, milhões, né? A nossa conversa é muito mais ampla, tá?
pessoal lá do Espírito Santo, a Andréia, a tutora Andréia, está dizendo assim, professora, existe a possibilidade de mesmo com todos esses cálculos o evento não dar o retorno esperado? Com certeza, pessoal do Espírito Santo, com certeza. O que acontece? Fiz os cálculos, ele tem viabilidade, mas várias falhas podem acontecer. Lembra das falhas que nós analisamos já em projetos? Falha de comunicação, o produto pode ficar obsoleto, o patrocinador desistir, as pessoas não estarem enganjadas. Quando eu lançar o produto, não vai ter mais produto bacana. Então, um monte de coisa que pode acontecer que vai tornar aquele projeto inviável ao longo do tempo. Por isso que é tão importante fazer escopo, tempo, custos, para que eu possa saber o que está acontecendo. E mais do que isso, o gestor tem que ficar atento ao seu meio ambiente. Olha quanta coisa bacana a gente fez aqui lá para construir a cidade do rock, tá? O YouTube, o Bonovox, está sabendo de tudo e está louco para vir aqui para o Rio de Janeiro fazer o grande show aí do ano de 2020. Vai ser em 2020 esse nosso Rock in Rio, tá combinado? Bom, a gente vai deixar o Rock in Rio por enquanto, mas eu já volto novamente com as suas dúvidas. E agora que todos os desafios foram concluídos com sucesso, é hora de refletir sobre o que foi visto. O objetivo das SPs é ampliar o seu conhecimento e te ensinar a como utilizar na sua realidade profissional os conceitos vistos aqui. Essa é uma metodologia que exige muita proatividade e empenho da sua parte, já que segue o modelo de uma das tendências mais avançadas no mundo, a sala de aula invertida. E em contrapartida, vai te transformar num profissional diferenciado e mais qualificado para desempenhar as funções da sua profissão. Por isso, faça bom uso dos materiais e das interatividades oferecidas. Ah, não deixe de acessar o seu ambiente virtual e completar a sua pós-aula, ok? Cada parte do processo é essencial para a sua aprendizagem. Até mais! Pessoal lá de Mato Grosso, agora chega no nosso momento de perguntas com um questionamento. O pessoal diz assim, professora, se durante a execução a gente não realizar tudo conforme o projeto, de quem é a falha? Gerente de projeto. Tá bom? Ele é o dono do projeto, ele que sabe tudo, ele tem que responder, a responsabilidade é dele. A responsabilidade é sempre do dono da empresa, da companhia, ele é o responsável, ele tem que acompanhar. Tá bom? O gerente de projetos é aquela pessoa que está antenada em tudo que está acontecendo e ele precisa estar atento à equipe, ao engajamento, ao trabalho que é desenvolvido. Se o patrocinador está tentando desistir, se ele vai investir mais, problema de custo, problema de tempo, problema é o gerente. Ele é o dono do projeto e dono no sentido literal mesmo, é ele que manda em tudo ali. Trabalha em conjunto com uma grande equipe que pode ou não ajudá-lo, mas é ele que responde, tá bom? Os líderes, nós precisamos, todo mundo, eu, você, todo mundo, a gente precisa começar a entender que é importante assumir o erro, tá? E um bom líder, ele assume o erro da sua equipe, porque daí ele vai ter uma equipe cada vez mais enganjada. Quando a equipe falha, todo mundo falha e quem responde é o líder, tá bom? E o pessoal lá da Bahia, gostoso Bahia, está dizendo assim, professora, há uma data limite, tempo, com margens de segurança para analisar um projeto, evitando assim prejuízo financeiro e tempo de execução? Na verdade, não existe uma margem de segurança em tempo. Nós sentamos, planejamos o nosso programa, tá? Todo o nosso projeto, e a gente tem que cumprir aquilo à risca. Não cumpriu. E agora? A gente vai estender o prazo? No caso do Rock in Rio, tem como passar de 190 dias? Não. As pessoas compraram o ingresso para o dia 191. Então tem que estar lá YouTube, Bonovox, palco giratório,
tem que estar tudo acontecendo. Tem que ter bombeiro, segurança, não pode ter acidente, tem que ter loja, comida, água. O projeto vai ser inaugurado, tá? Nós vamos inaugurar um aeroporto. Vai atrasar uma semana, 2 semanas, 1 mês? Vamos analisar. Vamos fazer a transposição do Rio São Francisco. Já estão aí mais de 5 anos de atraso. Então, cada projeto é um projeto em particular e vai depender aí de alguns questionamentos, de algumas questões particular daquele projeto. Combinado? Bom, obrigada pela sua participação. A gente volta juntinho aqui semana que vem, quarta-feira. Espero sua contribuição. Estude o nosso livro, as web aulas. Combinado? Abraço bem apertado e até quarta-feira que vem, hein? Tchau, tchau.